Ele era um menino do deserto, um filho da promessa, mas não a promessa principal. Seu nome? Ismael. E essa é a história do menino que foi deixado para morrer, mas que Deus fez viver. Uma história que começa entre lágrimas, mas termina com esperança. Se o vídeo anterior sobre Hagar tocou seu coração, prepare-se. Esta é a continuação. Agora, sob os olhos do menino, do filho, do sobrevivente. Antes de mergulharmos nessa jornada profunda, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. E se essa história tocar seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda ouve os esquecidos. Após a despedida forçada, a poeira do deserto se levanta. A mulher egípcia caminha com seu filho adolescente ao lado, carregando apenas um odre de água e um pedaço de pão. O menino não entende completamente. Sabe que houve uma festa, sabe que algo mudou, sabe que não está mais na tenda do pai. O silêncio de sua mãe é pesado. O calor do deserto é cruel, mas ele segue com os pés queimando na areia escaldante, sentindo o abandono sem compreender o porquê. A cada passo, a esperança se mistura à exaustão. A água vai acabando, a força também. O menino tropeça. Sua respiração é ofegante, sua visão turva. Sua mãe o coloca à sombra de um arbusto seco e se afasta. Ele a vê indo embora, vê seu choro, vê que ela está longe demais para segurá-lo, mas perto o bastante para ouvi-lo morrer. Mas ele não morre. O céu se move, Deus ouve, não o choro da mulher, mas a voz do menino. E ali, na terra rachada do abandono, o anjo chama por ela, mostra um poço invisível até então. A mulher corre, volta, dá água ao filho, e Ismael vive. Não apenas sobrevive, vive. E ali começa a sua verdadeira história. O menino cresce, não mais cercado pelos campos de seu pai, mas pelas dunas de Parã. Seu lar agora são as tendas dos viajantes, o vento quente da areia, o som distante dos animais selvagens. Ele aprende a caçar, a construir, a sobreviver. Ele aprende a ouvir o silêncio do deserto como quem ouve o sussurro de Deus. Com o tempo, seus braços se tornam fortes, seu olhar firme. Ele carrega no peito a dor do abandono, mas também a marca de ter sido ouvido pelo céu. Ele se torna flecheiro, um caçador respeitado, um homem do deserto. Seus pés seguem firmes sobre a areia, guiados por um Deus que não o esqueceu, mas não apenas um homem. Um símbolo, uma lembrança viva de que Deus ouve até no silêncio, de que promessas esquecidas por homens ainda são lembradas por Deus. Sua mãe, firme como sempre, toma-lhe uma esposa do Egito. E assim, Ismael inicia uma nova história, não como um filho rejeitado, mas como um pai fundador, um homem cuja descendência se espalharia por nações e que, mesmo fora dos planos humanos, fazia parte da arquitetura divina. A Bíblia diz: Deus estava com o menino. Gênesis 21, 20. E isso bastava. Mas nem tudo era paz. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o outro filho, o filho da promessa, aquele que ficou com tudo, com o pai, com a herança, com a bênção. Talvez por dentro ele tenha se perguntado: e eu, o que sou? O que restou para mim? Mas Ismael escolheu seguir, não pela raiva, mas pela força, pela fé herdada no deserto. Ele construiu sua própria linhagem, fundou seus próprios caminhos, se tornou pai de 12 príncipes, como Deus prometera a Abraão. Seus filhos são listados em Gênesis 25, 13 e 16. Ismael teve muitos descendentes, e deles vieram povos fortes e numerosos. A esposa de Ismael era egípcia como sua mãe, e os povos que vieram dele habitaram desde Avilá até Sur, perto do Egito, em direção à Assíria. Eles viveram em oposição a todos os seus parentes, como Deus havia dito. Sua descendência formou tribos árabes antigas, e muitos estudiosos creem que os ismaelitas estão entre os ancestrais dos povos árabes de hoje.
Ele viveu em tendas, mas com dignidade, caçava, mas com honra, criava filhos, mas com identidade. Em cada passo pelo deserto, Ismael não levava apenas seu corpo, levava sua história, sua marca, seu nome. Levava consigo a memória de ter sido ouvido. Quando a bênção parece passar por outros, Deus mostra que tem caminhos que os homens não veem. Ismael é a prova viva de que Deus não apenas visita tendas, ele levanta delas líderes e nações. Mesmo quando os olhos humanos veem rejeição, os olhos de Deus veem propósito. Mesmo quando a herança parece ter sido deixada para outros, Deus prepara outra mesa. Uma mesa no deserto, uma mesa para um povo inteiro, uma história alternativa que também carrega bênção. Ismael não voltou para sua antiga casa, mas não porque não podia, porque entendeu que às vezes o novo de Deus não está onde fomos rejeitados, mas onde somos enviados. Ele seguiu, e onde ele pisava, Deus era com ele. E por onde passou, deixou uma trilha de resistência, de fé silenciosa e de força vinda do alto. E se por acaso, um dia, seus pés também pisarem em lugares de abandono, lembre-se, o céu ainda ouve. Há poços escondidos, há histórias que não terminaram, há promessas que ainda respiram. Ismael viveu, porque Deus quis, porque o céu ouviu. Porque mesmo quando o mundo fecha portas, Deus ainda abre caminhos no deserto. Você pode não ter sido escolhido por homens, mas Deus te viu. Você pode ter sido deixado à sombra de uma decisão, mas Deus ainda caminha contigo. Talvez você esteja no deserto agora, sozinho, ferido, com sede, mas há um poço e seus olhos vão se abrir. Talvez você pense que ninguém está ouvindo, mas há um céu atento. O nome dele era Ismael, e isso quer dizer Deus ouve. Essa é a promessa. Se você chegou até aqui, comenta: Deus ainda me ouve. Deixe seu like. Compartilha com alguém que está enfrentando o deserto e precisa de esperança. Se ainda não assistiu, veja o vídeo anterior, a história de Hagar, a mulher rejeitada, mãe de Ismael, e é a primeira parte desse vídeo. E prepara o coração, porque no próximo vídeo vamos conhecer mais uma história improvável. Alguém que foi julgada pelas aparências, mas tocou o coração de Deus com sua fé. Muito obrigado por assistir. Que o Altíssimo te encontre, mesmo no deserto. Que Ele ouça sua alma, mesmo quando seus lábios já não conseguem orar. E que você viva como Ismael, não porque tudo foi fácil, mas porque Deus esteve com você em cada passo. Você não foi esquecido, você ainda é ouvido.